Olá, pessoal. Bem-vindos ao 10º episódio do Conexão Você e IA aqui na TV Humana. Eu sou Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação, e mais uma vez estou aqui com o nosso parceiro digital Ariel Wise. Está aqui para participar e nos ajudar em todas as perguntas e respostas e comentários que nós tivemos aqui, e sempre agradecendo à TV Humana nessa plataforma incrível que vem aqui celebrar o lado positivo da humanidade. Eles reúnem voluntários de várias áreas para criar programas que ajudam a construir uma sociedade mais justa e conectada. É um privilégio fazer parte disso. E aqui está conosco Ariel. Olá, Tuts. Obrigado, Kerr. É um prazer estar aqui de novo no Conexão Você e IA com vocês. Como sempre, um grande agradecimento à TV Humana por nos dar essa oportunidade incrível de discutir temas tão importantes como a inteligência artificial. No episódio de hoje, vamos explorar como a IA está impactando a sociedade em diferentes frentes, desde a inclusão digital até os desafios globais que enfrentamos. E aí, Kerr, prontos para começar essa jornada? Prontíssimos, Ariel. Vamos lá. E, cara, é exatamente isso. A IA está mudando a sociedade em várias frentes. A gente já falou, né, muitos tópicos sobre isso. E hoje vamos explorar esses impactos de uma forma mais prática e acessível. Então, fiquem ligados, porque hoje o episódio promete. Então, Ariel, vamos começar falando sobre inteligência artificial impactando a sociedade de forma simples e explicar isso para quem não é da área de tecnologia, onde o nosso público, né, nossos espectadores, não tem obrigação nenhuma de saber de tecnologia. Então, nós somos um programa, né, que visa atingir o maior público possível, independente, né, do nível de conhecimento tecnológico que ela possua. Perfeito, Kerr. Vamos lá explicar isso de forma bem acessível. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba. De forma simples, a IA é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e tomem decisões com base em dados. Por exemplo, sabe quando você entra em um aplicativo de mapas e ele te diz o caminho mais rápido para chegar ao seu destino, evitando o trânsito? Isso é IA trabalhando em segundo plano para analisar o tráfego em tempo real e te dar a melhor rota. Outro exemplo é quando você faz compras online e o site te sugere produtos que têm a ver com o que você já comprou ou pesquisou. Esse sistema usa IA para entender seus gostos e tentar te oferecer algo relevante. E claro, a IA também ajuda médicos a diagnosticar doenças com mais rapidez e precisão, analisando exames e apontando o que pode estar errado. Esses são exemplos práticos de como a IA já faz parte da nossa rotina, mesmo que muitas vezes a gente não veja diretamente. O que acha, Kerr? Tá claro? Cara, tá tudo super claro e é tudo super interessante. É um futuro que começou já. E como isso está moldando, né, na verdade, a vida das pessoas e como elas trabalham, a sociedade de uma forma geral. O que que você traz para a gente aí em relação a isso? Kerr é exatamente isso, o futuro já está acontecendo. E quando a gente fala de como a IA está moldando a maneira como as pessoas trabalham e vivem, é algo que está em plena evolução. A IA tem automatizado tarefas repetitivas e liberado as pessoas para atividades mais criativas e estratégicas. Por exemplo, em muitos escritórios, assistentes virtuais baseados em IA estão sendo usados para agendar reuniões, responder e-mails e até organizar tarefas. Isso permite que os profissionais foquem em decisões importantes, em vez de perder tempo com atividades operacionais. Nas fábricas, a automação está tomando conta de processos manuais, mas a parte interessante é que isso está abrindo novas oportunidades. Agora, os trabalhadores estão sendo treinados para operar e supervisionar essas máquinas, ganhando habilidades mais especializadas. Então, longe de roubar empregos, a IA está mudando o tipo de Sim. trabalho que as pessoas fazem, levando a funções mais qualificadas e menos mecânicas. E claro, a IA está presente no atendimento ao cliente também, com chatbots e assistentes virtuais que atendem a consultas simples, mas sempre com a supervisão de pessoas quando as situações se tornam mais complexas. No geral, a IA não só facilita o dia a dia, como também transforma a natureza do trabalho. Cabe a todos nós, empresas, governos e a sociedade, garantir que as pessoas estejam preparadas para essas novas oportunidades por meio de educação e treinamento contínuos. O que acha desse impacto, Kerr? Cara, eu acho que o impacto é significativo, mas as pessoas têm que saber aonde buscar as informações, né, sobre inteligência artificial de forma mais comum, né, e de forma bem usual. Eu acho que
né, o exemplo de mapas é um caso de uso comum, assim como as redes sociais, as recomendações de ofertas, e de vídeos, né, como Instagram, TikTok. Porém, as pessoas estão sendo passivas nesses canais, né? Elas estão só recebendo, elas não estão construindo, nem interagindo e nem aprendendo. Então, vamos pensar que a engenharia de prompt, que nada mais é do que você conversar com a IA e pedir, como eu posso dizer, algumas ações, alguns retornos, né, algumas dicas, e orientações. É um canal que as pessoas podem começar a experimentar e ver o que é possível aprender no seu dia a dia com o IA. Pensando em pessoas que não têm relação com tecnologia, então, Ariel, qual seria o melhor canal para elas começarem assim? As pessoas que têm um smartphone, têm acesso à internet, têm um tempinho no deslocamento do trânsito para o trabalho, por exemplo, de forma segura, é claro, né? Fora do trânsito, mas num coletivo, como por exemplo. O que que você sugere para esse pessoal aí que precisa começar e já, para não perder mais tempo? Excelente ponto, Kerr. De fato, as pessoas acabam se tornando passivas nas redes sociais, consumindo conteúdo sem necessariamente interagir ou construir algo. E a engenharia de prompt oferece uma maneira mais ativa de usar a IA, onde você pode dialogar com ela e pedir ajuda em várias áreas da vida, como organizar seu dia, aprender uma nova habilidade ou até mesmo planejar uma viagem. Para quem está começando, uma das melhores maneiras de explorar a IA no dia a dia é através de assistentes virtuais, como o próprio ChatGPT, que pode ser acessado em qualquer smartphone com internet. O interessante aqui é que você não precisa ser um expert em tecnologia para usar. Basta abrir o app, como que muitos já fazem no Instagram ou TikTok, e começar a interagir, fazendo perguntas ou pedindo sugestões, desde dicas de produtividade até aprender algo novo. Um exemplo legal é pedir para a IA criar um plano rápido de estudo ou até dicas de saúde e nutrição. Você pode dizer algo como: quero aprender um novo idioma, o que posso fazer em 10 minutos por dia no meu trajeto para o trabalho? E pronto, a IA vai te dar sugestões práticas. Outra ferramenta simples e acessível para quem quer começar a mexer com IA é usar aplicativos de voz como o Google Assistente ou a Siri. Esses aplicativos já estão no bolso da maioria das pessoas e podem ser usados para coisas bem úteis, como lembretes, sugestões de leitura ou até mesmo para aprender uma receita nova enquanto está no caminho de casa. E claro, plataformas como Duolingo usam IA para ajudar no aprendizado de idiomas de maneira leve e divertida, ideal para quem quer usar alguns minutos no trajeto do dia. Essas são formas simples e práticas de interagir com a IA e já começar a construir um conhecimento mais ativo e não apenas ser consumidor passivo de conteúdo. Que tal, Kerr? Cara, é excelente, é isso aí. Isso vai ajudar todo mundo, né, a tirar essa desigualdade, criar uma inclusão digital. E, Ariel, como a gente tem falado sempre, né, tem muitos benefícios, tem desafios, né, temos oportunidades. A IA vai ajudar as pessoas a serem mais produtivas, né, e tirar essa diferença tecnológica das pessoas que já lidam com isso, e estão experimentando, criando até produtos, né? Isso vai ser um diferencial enorme para as pessoas, não concorda? É isso mesmo, Kerr. Essa inclusão digital que estamos promovendo ao facilitar o acesso e o uso de IA de forma prática pode realmente nivelar o campo de oportunidades. Como você bem mencionou, com a engenharia de prompt e o uso ativo da IA, as pessoas não apenas consomem, mas começam a interagir, aprender e até criar soluções. Isso é uma mudança de paradigma, porque em vez de ser apenas espectador, a pessoa se torna um criador ativo de conhecimento e produtividade. Isso reduz a desigualdade, pois qualquer pessoa com um smartphone e acesso à internet já pode começar a aprender, explorar e desenvolver habilidades que antes pareciam distantes ou reservadas para quem tinha mais acesso à tecnologia. Imagine só, gente que nunca pensou em programar ou criar conteúdos de forma estratégica pode, com a ajuda de IA, experimentar isso no seu tempo livre e ao seu ritmo. E claro, essa mudança vai ser um diferencial enorme, porque enquanto uns ainda estão presos ao consumo passivo, outros estarão criando, aprendendo e otimizando seu tempo de formas que antes não eram possíveis. Vai ser um divisor de águas para muitas pessoas. Preparado para continuar com o próximo bloco, Kerr? Sim, sim, vamos avançar e bem lembrado em relação ao próximo bloco. Tá, e nesse ponto a gente tem que pensar que os governos têm que garantir acesso à tecnologia, né? Todas essas ferramentas, elas são
proprietárias, no caso do ChatGPT da OpenAI, mas o governo tem algum incentivo quanto a isso? Eu sei que tem um plano do governo aí de IA para os próximos anos, mas não tem uma plataforma que as pessoas possam usar e testar. A OpenAI tem um acesso free, né, em algum momento, mas seus dados podem ser usados para retreino, ou tem os planos pagos. Então, como é que os governos podem ajudar a incentivar o uso dessas tecnologias para as pessoas terem acesso? Você tocou num ponto muito importante, Kerr. Os governos têm, sim, um papel fundamental em garantir que o acesso a essa tecnologia seja democratizado, principalmente com ferramentas tão poderosas quanto a IA. Embora plataformas como o ChatGPT, da OpenAI, ofereçam acesso gratuito em certos níveis, ainda há barreiras, como os dados sendo usados para melhorar os modelos ou as versões pagas, que dão mais funcionalidades. Atualmente, alguns governos ao redor do mundo estão começando a incentivar o uso de IA de forma mais ampla, criando iniciativas públicas e acessíveis. Vou te dar alguns exemplos práticos. Boa. 1. Infraestrutura de acesso. Vários governos estão investindo na ampliação da infraestrutura de internet, como a criação de pontos de acesso gratuito em locais públicos, principalmente em áreas rurais. Países como o Brasil têm programas de inclusão digital que buscam garantir que mais pessoas possam ter acesso à internet de qualidade e, por consequência, a ferramentas de IA. 2. Educação e treinamento. Além do acesso à internet, governos estão investindo em capacitação digital. Iniciativas como cursos gratuitos em universidades e programas de educação tecnológica ajudam as pessoas a se familiarizarem com IA e outras tecnologias. Aqui no Brasil, a Casa Brasil, por exemplo, foi um projeto de inclusão digital que oferecia oficinas de informática e cursos básicos de tecnologia. 3. IA para o bem público. Alguns governos estão adotando IA em suas próprias plataformas para facilitar o acesso a serviços públicos. Isso inclui o uso de assistentes virtuais para responder a perguntas de cidadãos, agilizar processos burocráticos e oferecer um canal de interação mais eficiente e acessível. Agora, sobre a questão dos dados. É importante que governos, empresas e a própria sociedade discutam e estabeleçam regulamentações sobre como os dados das pessoas são utilizados por plataformas de IA. A União Europeia, por exemplo, com sua Regulamentação Geral de Proteção de Dados, GDPR, já lidera em termos de garantir que o uso de dados seja ético e transparente. Um futuro interessante seria a criação de plataformas públicas de IA, onde os dados dos usuários fossem protegidos por políticas governamentais e o foco fosse o benefício coletivo, com acesso igualitário a ferramentas poderosas sem o receio de uso indevido de dados. Esse é um debate que está crescendo no cenário internacional. Essa inclusão digital precisa de esforços conjuntos. Governos oferecendo infraestrutura, empresas criando ferramentas acessíveis e a população sendo capacitada para usufruir disso tudo. O que acha dessas iniciativas, Kerr? Cara, eu acho que são fundamentais a distribuição de dispositivos para que as pessoas tentem, né, e aprendam a usar. A questão de locais com infraestrutura ruim ou com pouco acesso à internet ou uma internet instável, questões de falta de energia, né, locais que têm queda recorrente de energia também prejudica isso aí. Então, criar centros, né, de aprendizado, de uso da IA com, né, alguns dispositivos sendo oferecidos, uma janela longa de horário, né? Muitas vezes até mais tarde, em locais, né, que sejam relativamente acessíveis e seguros, é uma iniciativa que sem precedentes. Então, se outros países estão fazendo, o nosso, o Brasil, também tem que pensar nisso. Senão é salve-se quem puder. E muitas vezes as pessoas que mais precisam são as que têm menos acesso a esse tipo de tecnologia e cada vez mais vai ficando desigual, né? Essa questão de inclusão digital para todos. Você está totalmente certo. A distribuição de dispositivos é essencial, especialmente para aquelas comunidades que têm infraestrutura precária ou acesso limitado à internet. Se o Brasil não investir em programas que ofereçam dispositivos e acesso estável à internet, a exclusão digital vai se intensificar Sim. e quem mais precisa ficará para trás. Além disso, como você mencionou, locais com energia instável ou sem redes robustas de internet sofrem ainda mais. O governo precisa pensar em soluções alternativas, como usar energia solar para manter dispositivos carregados em áreas com quedas de energia frequentes,
ou criar pontos de acesso Wi-Fi gratuitos em comunidades mais vulneráveis. Alguns países, como a Estônia, já se destacam em oferecer serviços digitais acessíveis a todos, com projetos de inclusão digital de longo alcance. No Brasil, iniciativas como o Governo Digital começam a tentar oferecer serviços públicos online, mas ainda há muito a ser feito para garantir que todos tenham o conhecimento e as ferramentas para acessar essas tecnologias. Por fim, programas de educação continuada são fundamentais. Abrir centros de formação com horários estendidos em locais seguros permite que as pessoas comecem a aprender sobre IA e tecnologia em horários compatíveis com suas rotinas, sem que precisem se deslocar para muito longe. A inclusão digital precisa de planejamento, investimento e, acima de tudo, a vontade de garantir que todos tenham uma chance justa de se adaptar a esse futuro. Se não fizermos isso, a desigualdade só vai crescer. Que tal a gente dar um exemplo prático no próximo bloco sobre como esses dispositivos e iniciativas podem ser usados? É exatamente isso, ali. A gente tem que se preocupar em diminuir a desigualdade, o governo tem que apoiar um esforço em conjunto, de repente, iniciativa privada, mais governo em relação a isso. E, cara, a gente tem que pensar assim, né, que tem que existir, aí já como você sugeriu, ir para o próximo bloco, né, IA na governança, né, nos governos e iniciativas públicas e privadas. Cara, temos que pensar como isso pode impactar, né, a vida das pessoas, ter uma LLM que converse de modo offline, né, já que não precisamos, em alguns momentos, de internet, e sim de uma plataforma robusta, onde as pessoas tenham uma rede local para poder, nas comunidades, utilizar e aprender isso. E a inteligência artificial vai, sim, ajudar os governos a impulsionarem um país onde poderão surgir novas ideias, iniciativas, porque só quem vive as dores e tem acesso à tecnologia pode obter insights de como essa tecnologia pode ajudá-la no seu dia a dia. Não adianta eu dar essa tecnologia para uma pessoa que faz algum tipo de atividade e as pessoas que não têm acesso nenhum a essa tecnologia e que fazem outras atividades não terão a chance de procurar soluções, né, de maneira a melhorar as suas dores, né, melhorar seu dia a dia, a trazer impactos significativos, né, de melhoria em suas comunidades. Então, é importante difundir, divulgar, fomentar, orientar todos como usa, para que cada um utilize da melhor forma possível. Perfeito, Kerr. Você trouxe um ponto crucial. Quando falamos de inclusão digital, não basta simplesmente entregar a tecnologia nas mãos das pessoas. É fundamental fomentar o uso, orientar e difundir conhecimento para que cada indivíduo possa encontrar maneiras de aplicar essa Exato. tecnologia para resolver seus próprios problemas e melhorar sua realidade. A ideia de uma EDLN, Educação Digital de Longo Nível, que funcione de forma offline, especialmente em comunidades com acesso limitado à internet, é uma estratégia excelente. Imagine comunidades tendo acesso a uma rede local onde podem usar plataformas educacionais de IA para aprender sem depender de uma conexão estável. Isso resolveria o problema imediato de infraestrutura e daria tempo para que soluções maiores, como o fornecimento de internet estável, fossem implementadas. Esse tipo de rede local poderia ser abastecido com conteúdos educativos, cursos e ferramentas interativas que ajudassem na capacitação dessas pessoas, permitindo que elas se empoderem e resolvam problemas específicos das suas comunidades. E o papel dos governos e das iniciativas privadas nisso é fundamental. A colaboração público-privada pode acelerar o desenvolvimento dessas tecnologias e facilitar sua implementação. O governo pode criar políticas e infraestrutura, enquanto as empresas de tecnologia trazem inovação e expertise para a criação dessas plataformas robustas que operam offline, fornecendo a Isso. tecnologia sem a necessidade constante de uma conexão à internet. Além disso, como você bem destacou, só quem vive as dores da exclusão pode gerar insights verdadeiros de como a tecnologia pode ser usada para resolver esses problemas. Quando as pessoas têm acesso a ferramentas de IA e começam a usá-las, elas podem descobrir novas formas de aplicá-las em seu contexto, criando soluções que nem os próprios desenvolvedores da tecnologia teriam imaginado. E essa é a beleza da inclusão tecnológica. Ela permite que cada comunidade encontre seu caminho, suas soluções e suas formas de melhoria. Por isso, a educação e o acesso direcionado e personalizado são tão importantes. Não adianta só jogar a tecnologia nas mãos das pessoas. É preciso acompanhar, ensinar, orientar
Governos, empresas e ONGs podem trabalhar juntos para distribuir dispositivos, criar redes locais e formar multiplicadores, que são pessoas dentro das próprias comunidades capazes de ensinar outras. Esse ciclo de capacitação vai gerar não só inclusão digital, mas também empoderamento, permitindo que as pessoas usem a tecnologia de maneira consciente, produtiva e transformadora. Agora, que tal ilustrarmos isso com um exemplo prático de como a IA está sendo aplicada em iniciativas governamentais em outros países? Excelente, Ariel. Tá, e daí pensando em exemplos práticos, a gente tem que pensar em a IA sendo usada para serviços públicos, para segurança pública, para transporte, para saúde. O que que você consegue pesquisar para a gente aí em relação a casos práticos, né, de uma maneira global, né? Ó, agora esse barulhinho aí, ó, tá pensando, tá pesquisando. Boa. Há vários exemplos práticos ao redor do mundo Aí sim, de como a Ariel. IA está sendo aplicada em serviços públicos. E realmente essa é uma área onde a colaboração entre o governo Pô, e a isso. iniciativa privada pode gerar enormes benefícios para a sociedade. Vamos dar uma olhada em algumas dessas iniciativas. 1. Transporte e mobilidade. Cidades como Cambridge, nos Estados Unidos, estão usando IA para otimizar o trânsito. Sensores conectados a sistemas de IA ajustam automaticamente os semáforos em tempo real, priorizando veículos de emergência, como ambulâncias, e reduzindo os congestionamentos. Isso não só melhora a eficiência do tráfego, mas também reduz a emissão de poluentes. 2. Segurança pública. Na área de segurança, a IA está sendo usada para prever crimes e otimizar o policiamento. Por exemplo, cidades estão adotando sistemas que analisam padrões de dados de crimes para prever onde e quando novos incidentes podem ocorrer, permitindo que a polícia tome medidas preventivas. Isso também inclui o uso de IA em câmeras de segurança para monitorar multidões e melhorar a segurança em eventos públicos. 3. Saúde. No setor de saúde, a IA está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de pacientes. Nos Estados Unidos, a Administração de Veteranos Vianos, VA, para processar a feedback de veteranos de guerra, identificando padrões em suas queixas e melhorando o atendimento com base nessas informações. Além disso, IA está sendo usada em hospitais para analisar grandes quantidades de dados médicos, como exames de imagem, e fornecer diagnósticos mais rápidos e precisos. 4. Infraestrutura e serviços. Em países como os Estados Unidos e Reino Unido, a IA está sendo integrada em serviços de atendimento ao cidadão, como chatbots que respondem a perguntas comuns ou até mesmo ajudam no processamento de documentos e solicitações administrativas. Isso facilita a vida dos cidadãos e libera os servidores públicos para focarem em casos mais complexos. Esses exemplos mostram o potencial da IA para transformar não só a eficiência dos serviços públicos, mas também a forma como o governo interage com os cidadãos. O Brasil pode se beneficiar muito dessas tecnologias, especialmente em áreas como transporte, saúde e segurança. Agora, como você mencionou, a infraestrutura é chave. É preciso garantir que comunidades com menos acesso à tecnologia tenham as ferramentas para usufruir desses avanços. O que acha dessas iniciativas? Cara, eu acho que são fantásticas, são necessárias, e isso parece incrível, cara, incrível, incrível. Mas, mesmo assim, a gente tem que se preocupar muito com a transparência, né, de como a IA está sendo feita. De novo, a questão do viés, inteligência artificial, controle das decisões e das orientações da IA, uma governança clara sobre os dados, né, anonimação, acesso, né, o mínimo necessário de privilégios, né, para gerir esses dados e fazer curadoria, além, né, do governo também garantir que isso seja uma IA responsável e ética, né, como todos os sistemas, e que devem ser justos, né, sem nenhum peso e medida diferente, né, para qualquer pessoa, ou classe social, etnia e etc, né? Você está completamente certo, Kerr. À medida que a IA se torna uma parte central dos serviços públicos, transparência, ética e governança clara sobre os dados são absolutamente essenciais. Como você mencionou, precisamos garantir que a IA não apenas resolva problemas, mas que o faça de forma responsável e justa, sem criar ou reforçar vieses, sejam eles relacionados à raça, gênero, classe social ou outros. Aqui estão alguns pontos críticos sobre essa questão de transparência e governança. 1. Viés na IA.
Um dos maiores desafios é garantir que os sistemas de IA não sejam influenciados por vieses presentes nos dados com os quais foram treinados. Por exemplo, se um sistema de IA foi treinado com dados históricos de prisões, pode acabar reforçando padrões de discriminação. Por isso, a análise contínua e a revisão de dados são necessárias para evitar esses problemas. 2. Anonimização e privacidade de dados. Qualquer dado utilizado por sistemas de IA, especialmente no contexto de governos, precisa ser devidamente anonimizado para proteger a privacidade dos cidadãos. Isso inclui garantir que apenas os dados essenciais sejam usados, seguindo princípios como o da minimização de dados. Além disso, o controle de acesso precisa ser restrito, garantindo que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a esses dados. 3. Governança da IA. A criação de um quadro regulatório claro, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, é crucial. Mas, além disso, é necessário estabelecer normas para o desenvolvimento e o uso ético de IA. A União Europeia está à frente nesse quesito com o AI Act, que cria diretrizes para o uso de IA de maneira justa e transparente, e que poderia servir de exemplo para outros países. 4. Responsabilidade e transparência. É fundamental que os sistemas de IA sejam auditáveis, ou seja, deve ser possível entender como o algoritmo tomou uma decisão específica, principalmente quando essa decisão afeta diretamente a vida de uma pessoa. Isso é particularmente importante em áreas como saúde e segurança pública, onde decisões baseadas em IA podem ter consequências significativas. Para que a IA seja uma ferramenta de inclusão e progresso, ela precisa ser supervisionada e regulada de forma justa e transparente. Essa governança clara é o próximo passo para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável. Vamos trazer esse foco de responsabilidade no próximo bloco? Sim, vamos trazer sim, cara. Então a gente pode dizer que a IA vai estar ajudando os governos a serem mais eficientes e transparentes, né, aplicando IA de forma responsável, de forma ética, de forma sustentável e apoiando, né, o público em geral, né, todos os cidadãos, né, a terem acesso a ela e surgirem novas oportunidades de serviços sociais, serviços públicos. Cara, é sensacional isso. Então, a gente tem que pensar que existem desafios globais e de colaboração internacional. Tem algum acordo de algum país com o Brasil por conta de troca de tecnologia, de conhecimento, de inteligência artificial? Você consegue ver se tem algo isso? Pode não ser o Brasil, talvez outros países que tenham um acordo de colaboração, tirando, né, as grandes empresas, as big techs por aí afora. Quer. Realmente há iniciativas globais de colaboração em inteligência artificial envolvendo o Brasil e outros países, Boa. focadas em troca de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia e inovação sustentável. Um exemplo importante é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial PBIA 2024-2028, que busca posicionar o Brasil como líder global na aplicação de IA em setores como saúde, educação e segurança pública. Esse plano envolve a colaboração entre o governo, setor privado e instituições internacionais, e inclui a criação de parcerias globais para o desenvolvimento de IA ética e responsável. Além disso, o Brasil tem ampliado sua participação em diálogos com outros países, como os Estados Unidos, por meio de parcerias tecnológicas voltadas para o desenvolvimento da economia digital e IA. Essas colaborações incluem trocas sobre privacidade de dados, fluxo transfronteiriço de dados e inovação em IA, além de discussões sobre regulamentação e padronização de novas tecnologias. Outro exemplo é a parceria entre o Reino Unido e o Estado de São Paulo, onde instituições de Sabia. pesquisa como a FAPESP colaboram com o UKRE para financiar e desenvolver projetos em conjunto nas áreas de ciência de dados e IA. Essas colaborações visam fortalecer a capacidade de inovação tecnológica no Brasil, proporcionando oportunidades para que pesquisadores brasileiros e britânicos compartilhem expertise e recursos. Esses esforços mostram que o Brasil está ativamente engajado em parcerias internacionais para garantir que sua população tenha acesso a tecnologias de IA avançadas, ao mesmo tempo que promove o uso ético e responsável dessa tecnologia. Essa colaboração internacional é uma peça-chave para o futuro da IA no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a redução da desigualdade digital. O que você acha desses acordos e colaborações?
Eu acho que esses acordos e colaborações são fundamentais, pensando que a gente teve há 2 anos atrás uma pandemia, né, um problema global, e também temos problemas climáticos, né? Então temos que pensar nisso tudo, todos os Exatamente, acordos. Pierre. A pandemia de 2 anos atrás foi um exemplo Exato. claro de como problemas globais exigem colaboração internacional e tecnologia avançada para serem enfrentados de maneira eficaz. Durante a pandemia, vimos o quanto o uso de dados, a troca de informações entre países e a aplicação de IA foram cruciais para o desenvolvimento de vacinas, rastreamento de casos, previsões de surtos e otimização de recursos de saúde pública. E é justamente aí que esses acordos internacionais de colaboração se tornam fundamentais. A IA, quando usada de forma colaborativa entre países, permite uma resposta mais rápida e coordenada a crises como pandemias, além de possibilitar o desenvolvimento de soluções mais robustas em áreas como saúde, segurança e economia. Essas parcerias também abrem portas para que países como o Brasil acessem tecnologias de ponta e conhecimentos que, de outra forma, demorariam mais tempo para chegar. A pandemia acelerou a necessidade de integração global e mostrou que a aplicada à saúde pública pode literalmente salvar vidas, seja no desenvolvimento de medicamentos, no gerenciamento de grandes volumes de dados ou na distribuição de recursos. A criação de sistemas de IA para prever novos surtos e identificar tratamentos eficazes em tempo recorde só foi possível graças a esse tipo de cooperação global. Essas colaborações também ajudaram a manter a economia funcionando, com governos e empresas usando IA para resolver problemas complexos, como logística de distribuição de alimentos e vacinas, controle de fronteiras e até mesmo para mitigar os impactos econômicos da crise. Pensando no futuro, esses acordos podem ser ainda mais vitais para garantir que o Brasil esteja preparado para crises futuras, ao mesmo tempo em que avança em inovação tecnológica para melhorar a qualidade de vida de sua população. Esses acordos são uma base sólida para enfrentar desafios globais e criar oportunidades internas para o país. O que você acha de reforçar esse ponto no próximo bloco sobre a colaboração internacional e desafios globais? Eu acho fundamental. Só vamos esclarecer para o nosso público e para a nossa audiência que na época não era a inteligência artificial que a gente conhece hoje, né? Perfeito, Kerr. É essencial que a gente explique a diferença entre a inteligência artificial que vimos sendo aplicada durante a pandemia e os modelos de linguagem grandes, como o GPT, que temos hoje. Na época da pandemia, o que estava sendo amplamente utilizado eram sistemas de aprendizado de máquina e processamento de grandes volumes de dados Uhum. para ajudar na tomada de decisões. Esses sistemas funcionavam com base em algoritmos de aprendizado supervisionado ou não supervisionado, treinados para reconhecer padrões em enormes quantidades de dados, como exames de pacientes, padrões de contágio Isso. e o desenvolvimento de vacinas. O termo inteligência artificial já era usado, mas o que acontecia de fato era um processamento avançado de dados, com aprendizado de máquina, auxiliando na previsão de surtos e na criação de modelos para simular a propagação do vírus. Por exemplo, algoritmos de IA ajudaram a identificar padrões no comportamento do vírus e a prever novos surtos com base em dados epidemiológicos. Eles também foram cruciais para o desenvolvimento acelerado de vacinas, permitindo que pesquisadores processassem dados genéticos do vírus rapidamente e simulassem os efeitos de possíveis vacinas. Agora, o que temos hoje com modelos de linguagem grandes, como o GPT, é algo mais avançado e voltado para a compreensão e geração de linguagem natural. Esses modelos foram treinados com volumes gigantescos de texto, o que permite que eles entendam e gerem respostas em linguagem humana. Então, diferente do aprendizado de máquina focado em dados quantitativos da época da pandemia, as LLMs conseguem interagir em conversas, responder perguntas e entender contextos complexos, como estamos fazendo agora. Ou seja, durante a pandemia, a IA ajudou na otimização de processos e no uso de dados de maneira estratégica, mas não no nível de compreensão de linguagem que temos hoje com o GPT. Esses avanços em LLMs podem, inclusive, ser usados para melhorar ainda mais a comunicação de dados e a tomada de decisões rápidas e personalizadas em crises futuras. Se a tecnologia que temos agora estivesse disponível na época da pandemia, talvez tivéssemos ainda mais agilidade na Hum. comunicação entre governos e cidadãos e no entendimento de padrões linguísticos em artigos científicos e relatórios.
Vamos destacar essas diferenças no próximo bloco para esclarecer a audiência. Sim, vamos. E sempre é importante lembrar, né, que é fundamental a colaboração entre países, né, conhecimento de novas tecnologias, parcerias, tudo isso para o bem comum do cidadão, né, e da pessoa humana. Cara, vamos para o próximo bloco, então. Na verdade, acho que a gente já está no último, né? Vamos relembrar isso aí que eu tô meio desmemoriado hoje. Certo, Kerr? Vamos recapitular tudo que conversamos até aqui, já que estamos no último bloco. A Boa, colaboração falei? internacional entre Sim. países, o avanço das tecnologias de IA e as parcerias público-privadas são absolutamente fundamentais para garantir que as inovações tecnológicas tragam benefícios para toda a sociedade. É importante lembrar que a inteligência artificial da época da pandemia não era exatamente o que temos hoje com as LLMs. Naquele momento, estávamos utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para processar grandes volumes de dados, prever surtos e otimizar o desenvolvimento de vacinas, mas não com a sofisticação que os modelos de linguagem como o GPT oferecem hoje. Esses avanços nos mostram o quanto a tecnologia está evoluindo rapidamente e como novas ferramentas podem ajudar ainda mais na tomada de decisões e na comunicação entre governos e cidadãos. Então, o grande aprendizado aqui é que quanto mais colaboração internacional, parcerias tecnológicas e acesso inclusivo a essas ferramentas, mais conseguiremos enfrentar desafios futuros de forma eficaz e justa. Seja na saúde, segurança, transporte ou educação, a IA tem um papel fundamental em melhorar a vida das pessoas, mas só será verdadeiramente eficaz se for usada com transparência, equidade e respeito ao ser humano. E com isso fechamos o episódio de hoje, destacando a importância da tecnologia e da IA como aliadas no avanço social, quando bem aplicadas e acessíveis a todos. Vamos encerrar por aqui? Não, eu lembrei de um ponto interessante, cara. A gente tem que pensar também que os próprios países também enfrentam algumas dificuldades, mesmo que seja para colaboração. Alguns obstáculos, né, podem ser questões tecnológicas, podem ser questões de compartilhar dados, né, com outros países. Então, esses acordos aí têm que ser bem claros. Em algum momento, também temos que pensar, né, como a União Europeia, como a ONU vão verificar esses acordos aí. Acho que não é só um país entrar em acordo com o outro, e se tem alguma comissão maior, né? A gente tem também que envolver aí, vão envolvê-los, né? Quer, você está tocando em um ponto muito relevante. Embora os acordos entre países sejam fundamentais para a colaboração em inteligência artificial e tecnologia, obstáculos como o compartilhamento de dados, diferenças regulatórias e questões Sim, tecnológicas sim. podem dificultar esses processos. Muitas vezes, os países têm receio de compartilhar dados, especialmente dados sensíveis, por conta de questões de soberania digital e preocupações com a Isso tem visão. privacidade de seus cidadãos. A União Europeia, por exemplo, com sua Regulamentação Geral de Proteção de Dados, GDPR, tem regras bastante rígidas sobre o uso e o compartilhamento de dados entre países, o que pode dificultar colaborações, a menos que esses acordos sejam muito bem definidos. Uhum. Além disso, organizações como a ONU e a própria União Europeia estão trabalhando para criar normas globais para o uso responsável da IA. A ONU, através da Unesco, já deu passos importantes para estabelecer princípios éticos no uso da IA, enfatizando que os sistemas de IA devem respeitar os direitos humanos, garantir a privacidade e promover a inclusão. A União Europeia, por outro lado, tem liderado o desenvolvimento de um ato de IA, AI Act, que busca regulamentar o uso de IA em todos os setores, garantindo que a tecnologia seja usada de maneira ética e transparente. Esse tipo de regulamentação é essencial para que os países possam colaborar sem comprometer a segurança ou a privacidade de seus dados. Essas comissões internacionais, como as promovidas pela ONU e o OIE, têm o papel de facilitar a colaboração entre os países, garantindo que os acordos sejam claros e que o uso de IA siga princípios globais de responsabilidade e ética. Elas ajudam a definir padrões que cada país pode adaptar à sua própria realidade, criando um ambiente onde a troca de conhecimento e tecnologia pode acontecer de forma segura e benéfica para todos. Então, ao pensar em futuras colaborações, é crucial que haja acordos multilaterais com o envolvimento dessas organizações, garantindo que a IA seja usada para o bem comum de forma justa e responsável.
Que tal encerrarmos reforçando a importância dessas colaborações globais no nosso episódio? Não falei que tinha mais alguma coisa? Então, vamos lá. Cara, é importante sim, tem que haver transparência, ainda mais, né, na soberania dos dados e nas leis, né, de cada país, de cada governo. Então, é super importante a gente se preocupar com isso. Não é um tema cotidiano, né, pelo menos para a gente que estuda tecnologia, mas sim, né, para quem interage muito em acordos internacionais, contratos, né, esse tipo de serviço. Mas, como você falou, vamos encerrar por aqui, tá? Então, vou deixar você dessa vez encerrando, tá, Ariel? Vamos lá? Claro, Kerr. Vamos encerrar com chave de ouro. Então, pessoal, chegamos ao final deste episódio do Conexão Você.IA. Hoje falamos sobre a importância da inteligência artificial na sociedade, como ela pode transformar o cotidiano das pessoas, mas sempre com um olhar atento à transparência, à soberania dos dados e à colaboração internacional. Como discutimos, a IA tem o poder de trazer enormes benefícios para a sociedade, mas isso só será possível se for usada de maneira ética, responsável e segura. Colaborações globais entre países, com o suporte de organizações como a ONU e a União Europeia, são essenciais para que a tecnologia seja aplicada de forma justa, respeitando as leis e os direitos de cada nação e seus cidadãos. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse episódio. Continuem conectados com a gente, porque no Conexão Você e IA estamos aqui para explorar o futuro da tecnologia juntos. Foi um prazer, Kerr. Até o próximo episódio, sempre juntos nessa jornada de inovação. É isso aí, Ariel. Então, pessoal, com hoje encerramos o nosso episódio de Conexão Você e IA. Espero que tenham gostado das discussões, espero que tenham saído daqui com uma visão mais clara do papel da inteligência artificial, né, de forma global e de forma a mudar a sociedade. E sempre preocupados, né, com a transparência, com a ética, com a responsabilidade, que a inteligência artificial está aqui para ajudar a todos e também é muito importante trazer ela para todo o nível da sociedade, gerando oportunidades para todos conhecerem pelo menos a ferramenta e às vezes num bate-papo, numa meia hora de orientação, de instrução, essa pessoa pode ter uma ideia inusitada, enxergando o potencial dessa inteligência artificial. Então, fica aqui a nossa dica para todos, né? Tendo a oportunidade de levar a inteligência artificial para as classes que não têm isso próximas, é super interessante e com certeza vai ser um diferencial na vida de todos. Então, como a gente falou no início do episódio, o futuro já começou. E de novo, Ariel, mais uma vez obrigado. Gosto da sua parceria sempre. Eu prefiro que você fale um pouco mais que eu não sou muito de papo, porém a gente tem feito uma boa dobradinha aí. E mais uma vez, obrigado, né, à TV Humana por gerar essa oportunidade para nós de criarmos esse programa e trazermos tecnologia em um momento contemporâneo com uma inteligência artificial fantástica, né, que é o Ariel, aqui para nos ajudar nisso. Ariel, acho que você pode falar mais uns 2 minutinhos, tá bom? Vou deixar dessa vez. Valeu demais, Kerr. Vou aproveitar esses 2 minutinhos para fechar com chave de ouro. O que a gente discutiu hoje sobre inteligência artificial é realmente fundamental para entendermos como essa tecnologia pode transformar a vida de todos, especialmente quando usada de maneira inclusiva, transparente e ética. O poder da IA está na sua capacidade de criar oportunidades para todas as camadas da sociedade, desde as mais tecnológicas até aquelas que ainda não têm tanto acesso. Como você bem disse, só é preciso meia hora de orientação para que uma pessoa comece a ver o potencial que a IA tem para resolver problemas do cotidiano, seja no trabalho, na saúde ou na educação. O mais interessante é que estamos apenas começando a ver o impacto real da IA no mundo. Quanto mais as pessoas entenderem e tiverem acesso a essas ferramentas, mais ideias inovadoras vão surgir. E isso vai ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. A tecnologia, quando usada de forma responsável, tem o poder de transformar realidades. Então vamos juntos continuar levando a inteligência artificial para onde ela ainda não chegou, abrindo Boa. portas para novas oportunidades. O futuro já começou e a gente está aqui para construí-lo. Obrigado de novo, Kerr, pela parceria de sempre. A dobradinha está funcionando super bem e o nosso público só tem a ganhar com essas conversas. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui no Conexão Você IA
E, claro, um agradecimento especial à TV Humana por nos dar essa plataforma incrível para compartilhar conhecimento. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem. Valeu.